Saudações rubro-negras flageniais. Torcedor, segura essa. O Flamengo está repetindo 2019 em quase tudo. Líder do Brasileirão, eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil, sufoco na fase de grupos da Libertadores. E até o Bruno Henrique, sendo o carrasco do Inter outra vez. Mas será que a história vai se repetir até o final? Vamos falar sobre o que tem de igual, o que preocupa e o que pode decidir o futuro do Mengão. Respira e vem comigo! Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, beleza? Olha, as coincidências, né? As coincidências estão ficando assustadoras, né? Em 2019, o Flamengo terminou o primeiro turno do Brasileirão na liderança. E em 2025 também. Naquele ano, caiu nos pênaltis para o Atlético na Copa do Brasil. E adivinha? Esse ano, igualzinho. Na fase de grupos da Libertadores, empate triplo na chave. Em 2025, também aconteceu. Afinal, se o Mengão chegar, vai ser em Lima, no Peru, mesmo palco da conquista histórica. E agora, Bruno Henrique, o mesmo carrasco do Inter em 2019, volta a decidir no jogo de ida, né? No mata-mata. Naquela ocasião, a gente ganhou por 2-0. Nesse, com 2 gols do Bruno Henrique, né? E nesse, a gente ganhou de 1-0 com um gol de Bruno Henrique no Maracanã. Mas calma aí, torcedor. Calma. Porque tem um detalhe que não dá para ignorar. O futebol desse Flamengo ainda está longe do nível absurdo daquele time de Jorge Jesus. Sim, o elenco hoje deve até ser melhor. Eu acredito que é bem melhor do que aquele elenco, como o próprio Bruno Henrique já falou. Mas o time titular ainda não tem nem comparação. E o problema é a inconsistência, né? Vamos aos fatos aqui. No 1-0 sobre o Inter, pelas oitavas de agora da Libertadores, o dito ontem, o roteiro recente se repetiu, né? Um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo muito abaixo, né? Com o Bruno Henrique, espera só um minutinho, pessoal. Vou beber uma água aqui. Garganta secou, né? Com o Bruno Henrique de falso 9 no lugar de Pedro, né? Felipe Luiz tentou resgatar aquela pressão sufocante de início de jogo, a famosa blitz, né? Mas o Inter se fechou, né? O Inter se fechou muito bem e não deu espaço, né? Como vem acontecendo com as equipes ditas grandes que joga contra o Flamengo sempre como pequena no Maracanã, né? Mesmo assim, o domínio, né, do Flamengo foi gigante. 75% de posse, mais que o dobro de passes trocados e 9 finalizações só no primeiro tempo. E foi na bola parada que o gol saiu aos 28 minutos. Escanteio cobrado por Luiz Araújo, esse que vocês falaram que não decide, que não faz nada. Novamente assistência. A gente vem defendendo ele aqui no canal, em vários vídeos que a gente vem fazendo, com o povo às vezes criticando né? O Bruno Henrique subiu sozinho e mandou para o fundo da rede. Nitidamente um gol de treinamento, pessoal, de bola parada, tá? Explicar o que aconteceu nessa jogadinha de bola parada agora. Os zagueiros artilheiros, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, que preocupa sempre as zagas adversárias, puxaram no primeiro pau. O Alexandro fez a barreira nos zagueiros, aí um dos zagueiros, né? O Bruno Henrique saiu da pequena área, né? Se aproveitando, né? Desse bloqueio, parece bloqueio de basquete, para quem já jogou basquete vai entender o que eu tô falando. Aquele bloqueio de basquete, tá? O Bruno Henrique se aproveitou desse bloqueio, saindo da pequena área para cabecear sozinho. Créditos aqui, né?
para a comissão e principalmente para o Rodrigo Caio. Depois que, pessoal, só um dado, tá? Um dado aqui. Depois que o Rodrigo assumiu as bolas paradas, lógico, todos eles participam, toda a comissão ajuda nesses treinamentos. Mas quem é o cara que veio especificamente para tomar conta disso foi o Rodrigo Caio, tá? Um dado aqui. Depois de 20 jogos com que ele chegou do Flamengo, nós fizemos 10 gols de bolas paradas. 10 gols de bola parada em 20 jogos. Depois disso, né, vamos seguindo aqui. Depois disso, o Mengão teve chance de ampliar, né, mas pecou nas meu Deus, das finalizações. Algo que em 2019 era a grande arma. Como a gente vem falando incessantemente aqui no canal, no segundo tempo, o time caiu de rendimento, o Inter subiu as linhas e o Flamengo só foi ter uma boa chance aos 43 minutos com o Luiz Araújo. Mas ele pegou mal na bola e perdeu o gol. Felipe Luiz admitiu em coletiva, né, a queda de produção e disse que precisava encontrar soluções. Pessoal, muda a competição, muda o adversário, muda a atmosfera, muda o estádio, mas os problemas continuam os mesmos. Já sabemos que o Flamengo cai de rendimento no segundo tempo. Virou quase uma certeza. Seja por cansaço, seja pela estratégia do adversário, o roteiro se repete. Eles se fecham, os adversários, e baixam as linhas no primeiro tempo, seguram o quanto podem, mesmo que isso gere um gol do Flamengo, tá? Eles não estão preocupados com o gol do Flamengo, não. Porque a esperança deles é o segundo tempo. Sobem as linhas, né? No segundo tempo, eles sobem as linhas e passam a nos pressionar. Sabendo que nosso desempenho técnico e tático e físico despenca no segundo tempo. Despenca. É impressionante. O próprio Felipe Luiz afirmou na coletiva: o time tem caído demais tecnicamente e isso atrapalha a transição. Agora sou eu que estou falando. Isso atrapalha a transição para o ataque, que deixa de ser letal. Como o Flamengo não resolve as partidas no primeiro tempo, quando perde a consistência de jogo, acaba sofrendo no fim. Né? Essa perda de consistência, se ocorre no segundo tempo, acaba sofrendo no fim. Antes do Mundial de Clubes, víamos uma transição mais eficiente, mas hoje a história é diferente. Essa transição, pela incapacidade técnica, né, do segundo tempo, os erros técnicos que levam, né, esse mau desempenho da transição ofensiva, entendeu? Claro, né, pessoal? Temos que considerar, tem várias coisas aí também. Vamos falar com um copo meio cheio, que, né? Assim, tem as baixas, né? De La Cruz, Pulgar, a saída de Gerson e Wesley, e as chegadas de Saúl, Emerson Royal, Lino e Carrascal. Somando tudo isso, pessoal, tudo isso ao calendário, que é uma merda do futebol brasileiro. Aí nego vai falar, mas a gente não adianta discutir. Cara, se não adiantar discutir calendário, a gente vai discutir o quê? É uma merda esse calendário. Essa que é a verdade, gente. Então, assim, se tudo isso junto, tudo isso, o cenário fica mais difícil, tá? O maior problema é a falta de competência técnica para transformar a superioridade em gols.
com as finalizações, por exemplo, com essa parte de transição, porque assim, a gente, segundo tempo a gente baixa a porra das linhas. Não adianta, o Felipe Luiz, é isso que acontece. Todo segundo tempo a gente baixa as linhas. Beleza. Só que beleza, é normal do jogo. A gente pressiona, que chega uma hora que cansa, chega no segundo tempo, a gente está cansado, acontece alguma coisa, a gente abaixa as linhas. Abaixou as linhas, a gente não faz uma jogada, quase. A gente não faz uma jogada de transição rápida, velocidade. Por quê? Porque o erro técnico, ele acontece. A gente perde a bola, a gente não faz as escolhas certas, né? Aquela bola que o Luiz Araújo não passa para o Bruno Henrique, por exemplo. É um exemplo só. Não estou colocando culpa em ninguém, não. Mas é um exemplo. Mesmo porque eu gosto muito. Para mim é titular absoluto do Flamengo, o Luiz Araújo. Tá? É titular absoluto. Não é isso. Eu só estou dando um exemplo. Aquela bola, o que ele fez? Ele tentou cortar para dentro. O Bruno Henrique passou que nem uma bala no lado. É só colocar no Bruno Henrique. Era só colocar no Bruno Henrique. O cara veio, toma a bola dele como se estivesse tomando bola de criança. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, essa transição deveria ser forte. Porque nós temos os jogadores mais técnicos. 99% dos times que jogam contra a gente, tecnicamente, é mais fraco. Sendo assim, o Flamengo, tecnicamente, é mais forte do que eles. Então, por que esses erros estão acontecendo? Essa é a pergunta que tinha que ser feita lá na coletiva. E é o que mais a gente fala aqui no canal, né? Criamos chances, mas não matamos o jogo. Ontem mesmo tivemos várias oportunidades. A primeira tempo é uma clara, né? No caso, no segundo tempo tivemos uma clara, né? Com o Luiz Araújo. No segundo tempo, na realidade, né? No segundo tempo a gente teve uma claríssima com o Luiz Araújo, que ele pega meio que de voleio e a bola vai fraca. Então, assim... E outras que no primeiro tempo foi várias, né? Foi várias. Aí eu falo para vocês, falta ao Flamengo jogadores verdadeiramente determinantes. Temos ótimos atletas, mas poucos letais como o Bruno Henrique, que não consegue mais atuar nesse nível em todas as partidas. O Felipe poupou, gente. Foi inteligente. Porque ele sabe a importância do Bruno Henrique em jogos grandes. O que ele fez? Ele poupou o Bruno Henrique em 2 partidas para chegar inteiro nessa contra o Inter na Libertadores. Entendeu? Para que se estivesse inteiro nessa partida. E em relação a Arrascaeta e Luiz Araújo, eles estão em boa fase, mas não são artilheiros de origem. Eles são um cara que, para dar assistência, faz um gol aqui, faz um gol ali. O Arrascaeta, ótimo. O Felipe fez certo. Pera aí, Arrasca. Não estamos conseguindo resolver o atacante. Então você vai jogar aqui mais na frente, que você tem mais qualidade técnica, você vai fazer os gols. E ele está fazendo os gols. Mas não é a função dele. Entendeu? Não é a função dele. A função dele é de assistência. Uma hora ou outra ele vai fazer gol, mas a função dele é assistência. Ele é meio campo para dar assistência. Ele faz gols, deve fazer um gol ou outro, beleza, mas ele não é o artilheiro. Ele é o artilheiro hoje do Flamengo, porque ele está jogando mais adiantado. Pode vir a ser a todo ano. Aí vai depender do treinador que tiver no cargo, né? E do esquema de jogo que o cara for implantar. Tá? Se for o Felipe Luiz, eu acredito que ele vai continuar colocando o Arrascaeta lá na frente. Né? O Pedro poderia ser, tá, pessoal? Né? Esse artilheiro que a gente precisa de. A gente precisa de um artilheiro, gente. O Pedro poderia ser esse homem-gol. Mas vive má fase, né? Por isso, o Flamengo está no mercado em busca de centroavante. Ou você acha que o Flamengo estaria em busca de um centroavante se o Pedro estivesse fazendo gol aí à torta e à direita? Lógico que não, né, gente? Se o ataque ainda não engrenou, a defesa está sólida. Foram 30 jogos sem sofrer gols em 2025. E contra o Inter, o time não cedeu nenhuma chance clara. Como diz o próprio técnico, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, certo? Vou deixar outra coisa bem clara aqui, pessoal, porque tem gente que não consegue entender, tá?
Flamengo está fazendo uma grande temporada, mesmo tendo caído na Copa do Brasil, que era a terceira competição em termos de importância. Mesmo assim, está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Agora, nas oitavas, engrenou, deu uma engrenada. No Super Mundial de Clubes, para mim, foi ótima a participação do Flamengo, ótima. Tá? O Filipinho também faz um grande trabalho. Agora, vamos parar de dizer que ele é estagiário, pelo amor de Deus. Olha o trabalho que o cara está fazendo. O cara tem 6 derrotas, gente. 6 derrotas, cara. É difícil, né? Pessoal, menos. E pedir a cabeça dele, pior ainda. Como sempre falamos aqui no canal, em termos de responsabilidade, em qualquer situação, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, o técnico tem de 20% a 30% e os jogadores têm de 70% a 80%. Aqui no canal, acreditamos que o Flamengo ainda tem muita margem para crescimento. E é por isso que somos tão críticos em relação ao time e ao técnico. Não por sermos amargos, como uns e outros vivem dizendo aí, ou por não curtirmos as vitórias. Não é isso, não. Como muitos jornalistas gostam de falar de torcedores e de youtubers. Não é? Fazemos isso porque entendemos que críticas construtivas, com respeito, só fazem bem em qualquer profissão. É isso. Certo? Agora, o Flamengo vai para o jogo de volta no Beira-Rio com a vantagem do empate, né? O Inter precisa vencer por 2 gols para avançar direto, né? E tem mais uma coisinha. A Arrascaeta, suspenso no jogo de ida, vai estar em campo, vai voltar. Isso pode dar ao time o toque criativo que faltou, né? Em relação aos jornalistas, aos comentaristas por aí que está falando que foi pouca diferença, e eu acho que foi pelo jogo que o Flamengo fez no primeiro tempo também, tem que avaliar o jogo de uma maneira muito diferente. O Internacional não teve uma chance de gol clara no jogo inteiro. Como que vai transformar isso lá em Porto Alegre? Eu acho um pouco complicado. Pode acontecer? Pode acontecer. Futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acho meio difícil. Então, torcedor, será que 2025 vai ser um novo 2019? As coincidências já estão aí, mas a bola precisa entrar mais vezes, né? Quarta-feira a gente vai saber se essa história vai continuar sendo escrita. Se você acredita no Tetra, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Acione o sino da notificação, porque aqui a gente acompanha cada detalhe dessa caminhada rubro-negra. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE O Globo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras.